Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Leia, a questão que havia no livro era difícil. Quanto à análise sintática da palavra aqui, na oração acima, podemos classificá-la como? Primeiro ponto, é análise sintática. A questão está abordando a análise sintática. O que é a análise sintática? A análise dos termos essenciais, integrantes, acessórios e o vocativo, que não se enquadra em nenhuma dessas três classificações. Eu estou falando de sujeito, predicado, predicativo do sujeito, complemento nominal, adjunta de nominal, agente da passiva, todos esses termos. Agora, se eu estivesse falando de análise morfológica, eu estaria falando das classes de palavras, substantivo, adjetivo, numeral, pronome e suas diversas classificações. Só por isso já podemos anular a letra A, né? Por quê? Porque é uma classificação morfológica, uma função morfológica, é uma classe gramatical. E não é uma função sintática, não é o que a questão pede. Então a letra A já pode ser anulada. Lembrando que função sintática é sujeito, predicativo e todos os termos essenciais, integrantes e acessórios e o vocativo, que não é nenhum desses três, né? Agora vamos ler o trecho. A questão que havia no livro era difícil. É fácil identificar que é um período composto por subordinação, né? Mas por quê? Quando eu tenho um período composto por subordinação, eu tenho o quê? Uma dependência de cunho sintático. Eu tenho uma oração que depende da outra. Essa oração que é independente é chamada de oração principal. E a oração que necessita da outra é o quê? Oração subordinada. Agora, qual a oração principal no contexto? A oração principal no contexto é bem simples, né? Qual a informação principal do enunciado? A questão era difícil. Essa é o quê? É a oração principal. É que contém a base de significação da questão. Beleza. Então, qual é a oração subordinada? Que havia no livro. Agora, em relação à subordinação, nós temos três possíveis classificações, né? Nós temos as orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. É simples identificar que esse que é um pronome relativo, né? Por que um pronome relativo? Porque ele pode ser substituído por o qual, a qual e suas eventuais flexões. Tentemos então substituir. A questão a qual havia no livro era difícil. Substituição perfeita, irreprochável. Então nós temos um pronome relativo e uma oração subordinada adjetiva. Lembrando que as orações subordinadas adjetivas elas são classificadas em explicativas e restritivas. As explicativas têm um intermédio de um sinal de pontuação, que podem ser vírgulas ou travessões. Caso essa oração fosse explicativa, estaria escrito a questão, vírgula, que havia no livro, vírgula, era difícil. Como não está escrito, ela já é classificada como restritiva. Essa é a classificação dela. Oração subordinada adjetiva, restritiva. Dito isso, como temos o pronome relativo que, e o pronome relativo tem a função de retomar o antecedente exercendo alguma função na oração posposta, nós temos que analisar essa função sintática, né? O que, por ser o pronome relativo universal, ele exerce diversas funções sintáticas, de objeto direto, de predicativo do sujeito, de complemento nominal, ele exerce diversas funções. Então, analisemos. A questão que havia no livro era difícil. Substituindo o que pelo termo questão, como fica? A questão havia no livro. O que havia no livro? A questão. Agora vem o pulo do gato na questão. Por quê? Muitas pessoas podem pensar que é o sujeito, né? Só que aí vem aquela regra que aparece direto em concordância verbal. Verbo haver, na acepção de existir, é o quê? Impessoal e transitivo direto. O que é impessoal? Impessoal indica que não há sujeito, não está sendo atrelado a sujeito nenhum. Eu não posso dizer a questão que existia no livro, eu posso fazer essa substituição. Lembrando que o verbo haver, na acepção de existir, ocorrer ou acontecer, é impessoal, não tem sujeito e transitivo direto. Então, o que parece ser o sujeito, na verdade, é um objeto direto. Havia uma questão no livro. Então, o que é esse que? Esse que está retomando a questão, que é o quê? O objeto direto do verbo haver. Então, o que ele assume função de objeto direto. Lembrando que o verbo haver, na acepção de ocorrer, existir ou acontecer, é impessoal. Essa estrutura aí, dessa oração subordinada adjetiva restritiva, não tem sujeito. O sujeito é considerado inexistente ou oração sem sujeito. E nós temos o verbo haver como transitivo direto
E o que funciona como o quê? Está retomando a questão, tem função de objeto direto. Gabarito da questão, então, letra B. Cuidado com esse tipo de questão. Toda vez que na prova aparecer o verbo haver, já tem essa maldade de substituir por existir, ocorrer e acontecer. E lembre de substituir os três, porque nem sempre é essa opção de existir. Pode ser de ocorrer ou de acontecer. Gabarito da questão, então, letra B. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.